Boa noite, turma! Na aula de hoje, a gente vai realizar a correção da atividade, né? Que foi a última atividade que a gente fez de história, tá? É muito importante que vocês façam a correção, assistam ao vídeo com atenção, porque é um momento também de vocês tirarem dúvidas, se alguém ficou com alguma dúvida, né? Em alguma questão da atividade. E também para que vocês corrijam aquelas que vocês erraram, tá? É um reforço, inclusive, né, do conteúdo para a gente poder passar para o nosso próximo conteúdo, tá certo? Então faz a correção. Quem errou alguma e quiser consertar e me reenviar a atividade, pode, tá certo? Ou então, né, quem entrega lá no Sesc, corrige aí, quando for entregar, já entrega tudo certinho. E quem não fez é a oportunidade de fazer agora aqui comigo, tá bom? Então prestem atenção que eu gravei tudo para vocês explicadinho e uma ótima aula a todos. Então vamos para a correção. A nossa atividade, né, o tema foi a crise da monarquia no Brasil. E aí a gente viu que tem um texto, né, que vocês poderiam também se basear no texto e no vídeo que eu deixei para responder a atividade. E a primeira questão tem: faça um resumo dos principais acontecimentos que desencadearam o fim da monarquia no Brasil, levando em consideração a questão militar e o fim da escravidão. A resposta é: a questão militar, gente, foi o atrito entre Dom Pedro II, né, e os militares. Aproveitando a força da vitória na Guerra do Paraguai que os militares brasileiros tiveram, aí os militares eles queriam participar efetivamente da política brasileira, mas Dom Pedro, utilizando o poder moderador, que era o poder maior que tinha, né? Hoje a gente tem um poder executivo, judiciário e legislativo, né? Naquela época também existiam os três poderes, só que o imperador ele instituiu o poder moderador, o imperador, né, o Dom Pedro II. O que era isso? Que ele é que dava o veredito final, né? Mesmo os outros três poderes se opondo, o que valia era o dele. Esse era o poder moderador. Então ele não permitia, né, que nenhum dos militares concorresse à política, tá? Entrassem na vida política para participar. E aí foi impedida essa participação e foi quando os militares ficaram contra Dom Pedro, né, II, e querendo o fim da monarquia, né, e a instituição da República Brasileira. Outra questão também determinante para o fim do Império, né, e a consequente proclamação da República foi o fim da escravidão em 13 de maio. A abolição aconteceu sem nenhum pagamento de indenização. Com isso, os fazendeiros romperam com Dom Pedro II e se aproximaram do movimento republicano. Eles queriam, porque a gente sabe assim que os negros eram a principal mão de obra naquela época. Então, quando nem todos os fazendeiros eles concordaram com o fim da escravidão, porque eles iam perder sua principal mão de obra. Então, foi outro motivo também para os grandes fazendeiros do Brasil, né, aqueles que tinham escravos, se revoltar contra o imperador. Deem pausa aí no vídeo que dá para vocês copiarem direitinho, mas esse trecho aqui eu peguei do próprio texto da atividade também, tá, gente? Na letra B, em que data ocorreu a proclamação da República no Brasil e quem foi o protagonista do fim da monarquia? Aconteceu, né, em 15 de novembro de 1889, tanto é que o 15 de novembro é feriado, né, proclamação da República Brasileira, e o grande protagonista foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Na segunda questão, pergunta: um dos grupos mais ativos no golpe que promoveu a derrubada da monarquia e a proclamação da República foram os militares. Que ideologia influenciou a ação dos militares no final do século XIX? E era o positivismo, né, que tem também no texto falando sobre isso. E o positivismo era uma grande corrente, né, ideológica, né, uma ideologia do final do século XIX e que levaram muitos outros países também a se livrarem, a implementarem a república, a se tornarem mais livres e independentes, né? A tomar as rédeas da situação. E esse movimento positivista, na política, em diversas áreas, chegou aqui no Brasil também.
né, esses pensamentos, essa ideologia. E foi o que contribuiu também para o fim do Império aqui no Brasil e a instituição, né, da nossa República. Qual foi o principal documento em defesa da causa republicana no Brasil durante o Segundo Reinado? O documento, né, foi o Manifesto Republicano. Então, a alternativa correta é letra C, tá? Corrijam direitinho, vocês podem voltar, pausar o vídeo, responder com calma. E quem não me enviou ainda, aproveita para enviar a atividade já corrigida, tudo certinho.